Olá, profissional de departamento pessoal, empresário. Aqui eu estou para fazer alguns questionamentos básicos sobre a NR1. Hoje as empresas vivem um momento de transição importante quando falamos em segurança, saúde e compliance trabalhista. A NR1 deixou de ser apenas uma norma e passou a ser uma base de gestão, trazendo responsabilidades diretas, rastreabilidade e a necessidade de evidências concretas. Ela é o ponto de partida de todas as outras normas regulamentadoras e nela que estão os pilares da organização e do controle e da prevenção. Bom, mas na prática, o que vemos são empresas com grande dificuldade de implementação, falta de clareza sobre as exigências, treinamento que não tem validade formal, documentos sem rastreabilidade, risco de atuações por ausência e evidências. É um problema silencioso. O distanciamento entre o departamento pessoal e a área de SST tem um problema vivo e que precisamos resolver. E elencar esses pontos abrem brechas graves para passivos trabalhistas e fiscais. Então, a minha proposta aqui é transformar essa dor em organização. Com um olhar técnico e prático, eu ofereço uma consultoria e adequação da NR1 que une a visão do departamento pessoal e do E-Social e do SST, garantindo que todos os processos estejam integrados, documentados e prontos para auditoria. O objetivo é simples: tirar o peso da norma e entregar segurança jurídica operacional. E o diferencial, meu diferencial e o diferencial de todo o departamento pessoal é justamente entender o ponto de interseção entre folha e legislação e o sistema. Eu atuo com foco em compliance trabalhista e parametrização de processos, e o que me permite traduzir da NR1 para uma linguagem prática das empresas sem burocracia, mas com total conformidade. Não é apenas sobre cumprir a norma, é sobre proteger o negócio e otimizar o tempo da equipe. Então, eu quero te convidar a olhar para dentro da sua empresa e se perguntar: será que hoje eu conseguiria comprovar o cumprimento da NR1 se fosse fiscalizado? Se a resposta for não, me chama, veja esse vídeo e vê o que você pode fazer para melhorar. O sim seguro significa que você está pronto, mas se não estiver, essa é a hora de agir. A minha promessa é te conduzir nesse processo, com metodologia, clareza e resultado, que ficam em conformidade e reduzem os riscos. Eu estou pronta para auxiliar a sua empresa a colocar a NR1 em prática, de forma inteligente, integrada e segura. Se quiser transformar essa obrigação em um diferencial competitivo, entre em contato comigo. Vamos juntos colocar a sua empresa em conformidade e com tranquilidade. Então, para a gente começar aqui, nada mais criterioso do que se perguntar: por que avaliar os riscos psicossociais é uma urgência das empresas? Bom, então vamos lá, que eu vou te mostrar qual é esse motivo. O objetivo dessa apresentação é te mostrar um pouquinho do passo a passo da NR1, de como que você vai fazer para chegar a essa conclusão, de como que você vai fazer para integrar, ter a informação necessária para cumprir com aquela norma. Pois nos últimos anos, o tema saúde mental no trabalho deixou de ser somente um debate e deixou também de ser restrito aos especialistas e passou a ocupar um espaço nas mesas de decisões das empresas. Não por um acaso. As novas exigências da NR1 e a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho da portaria realizada em 2023 trouxeram à tona um cenário em que o sofrimento psíquico passou a ser reconhecido como risco ocupacional real, tão importante quanto o químico, o físico ou o ergonômico. Avaliar os riscos psicossociais é hoje uma questão de estratégia e sustentabilidade empresarial. Empresas que ignoram esses fatores correm o risco de acumular passivos trabalhistas, afastamentos recorrentes e perda de talentos, além de comprometer sua reputação e clima organizacional. Por outro lado, aquelas que identificam
medem e gerenciam seus riscos psicossociais, conquistam um diferencial competitivo, porque reduzem custos, fortalecem a confiança das equipes, aumentam o engajamento e constroem um ambiente de trabalho saudável, produtivo e ético. O gerenciamento dos riscos psicossociais não é uma exigência burocrática, é uma mudança de mentalidade. É reconhecimento de que a saúde mental também faz parte da segurança do trabalho. E que liderar pessoas exige mais do que cobrar resultados, exige compreender o impacto que o ambiente causa sobre quem produz esses resultados. Em um mundo corporativo cada vez mais acelerado, as empresas que mais crescem são as que aprendem a cuidar, porque entender de riscos psicossociais é, acima de tudo, entender de pessoas. Bom, então vamos entender como que a gente consegue ser preventivo nesse processo? Bom, a primeira parte de tudo é definir um posicionamento frente à NR1, alinhar os objetivos estratégicos da empresa e também de quem e como vai ser atuado dentro dessa empresa. A NR1 ela é uma norma que estabelece obrigatoriedades de organizar e gerenciar os riscos ocupacionais da empresa. Embora algumas empresas ainda ignorem o setor de segurança e saúde do trabalho, ela representa uma oportunidade estratégica. O governo já atualizou em 2024 e incluiu mudanças importantes, como a ampliação do escopo para abranger também a saúde mental dos colaboradores. Então, a ansiedade, a depressão, o burnout, o esgotamento, o cenário de colapso emocional em massa e a explosão de afastamentos virou um alerta vermelho para as empresas, governo e, claro, o Departamento de Pessoas e os Recursos Humanos. Então, gente, nesse cenário, as mudanças da NR1 visam colocar a gestão de riscos psicossociais como parte obrigatória da estratégia de saúde e segurança no trabalho. E há outros complementos que também merecem atenção. Então, antes de mais nada, o que nós temos que verificar, em primeiro momento, é o domínio. E aí, como está o seu conhecimento sobre a NR1? Nós já sabemos que teve uma publicação atualizada de doenças relacionadas ao trabalho, em novembro de 2023, e essa de 13 passaram para 51 diagnósticos, incluindo transtornos mentais e comportamentais, reconhecidos possivelmente relacionados à atividade profissional. Com a atualização mais recente da portaria do MTE, 1419 de 2024, a importância cresceu especialmente nas áreas de recursos humanos e liderança. Isso porque a norma torna obrigatória a avaliação e a prevenção de riscos psicossociais, como o estresse, como eu já comentei, o burnout, assédio moral, sobrecarga mental, entre outros fatores que impactam diretamente na saúde emocional. Então, estimular a integração entre a saúde ocupacional, exigindo uma atuação da coordenação do Departamento Pessoal, do Recursos Humanos, da CIPA, da Segurança do Trabalho e da liderança. Então, envolver o RH diretamente na gestão de documentos, capacitação contínua da liderança, comunicação interna e ações de acolhimento, promovendo uma mudança cultural, traz uma perspectiva de longo prazo, com foco em melhoria contínua por meio de um modelo que substitui os antigos, que eram só de gavetas. Então, agora mudou. Então, além do programa de gerenciamento de risco e o gerenciamento de riscos ocupacionais, nós temos vários outros que necessitam ser estudados, lidos, orientados, para que a pessoa saiba quais são os motivos pelo qual ela tem que fazer todo esse processo, incluindo questões básicas do domínio. A NR1, que é a norma regulamentadora número 1, ela dispõe que toda empresa deve identificar os riscos ocupacionais, isso que já era feito no GRO, e implementar ações preventivas. Agora, além do GRO, o inventário de riscos e o plano de ação, tem que comparar os registros de riscos com a realidade de cada setor, verificando se há evidências de implantação, com treinamentos, inspeções, entre outros, incluindo também a saúde mental.
Já a NR7, que também deve ser analisada, junto com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, obriga a empresa a monitorar a saúde do trabalhador, o que analisa através de exames admissionais, periódicos, afastamentos médicos, históricos de doenças ocupacionais. E nesse caso, a empresa ela deve cruzar os dados médicos com as funções críticas, identificar se tem padrões de adoecimento, antecipar medidas preventivas. Já na NR17, que é a ergonomia, estabelece regras para a adaptação do trabalho, as capacidades do trabalhador, o que analisar, né? A jornada, as pausas, a postura, o mobiliário, as condições ambientais, como atuar, observar os postos de trabalho, entrevistar os colaboradores, propor ajustes simples e documentar essas evidências. Já a ISO 45003, ela traz os riscos psicossociais, foca em saúde mental, estresse e bem-estar. O que analisar nesses casos? Geralmente, as empresas analisam o absenteísmo por questões emocionais, reclamas de sobrecarga, o clima organizacional da empresa, que é muito importante também, aplicando pesquisas de clima, analisando padrões de afastamento, criando estratégias preventivas e programas de apoio. E também, né, o PGR e o GRO, que devem ser integrados ali a fim de analisar se os riscos estão mapeados por setor, se existem ações preventivas planejadas e acompanhadas. Então, a importância dos dados e evidenciar esses dados é muito significativo nesse momento. E um erro comum é iniciar um diagnóstico baseado apenas em percepções subjetivas, ou seja, opiniões ou relatos isolados. Tudo deve ser baseado em evidências. Por isso é indispensável estudar os dados estatísticos de atestados médicos, afastamento, indicadores de saúde mental, mapear as horas extras, os turnos de trabalho, a rotatividade pessoal, identificar setores mais expostos à pressão, monotonia ou sobrecarga cognitiva e reunir informações sobre conflitos internos, comunicação organizacional e estilo de liderança. Essas informações iniciais permitem visualizar um mapa do ambiente do trabalho, o que é chamado de pré-visualização da realidade psicossocial. Mas, antes de tudo, aqui na realidade é explicar para vocês o que vocês devem ter conhecimento antes de mais nada, para que depois disso vocês possam começar a mapear a empresa da forma correta, verificando tudo aquilo que é necessário para poder iniciar um processo dentro de uma empresa. Então, esses são os documentos iniciais e completamente necessários, antes de qualquer preparação de estudo do terreno psicossocial. Aqui, então, vamos para os modelos, né, de implantação. O que a gente deve fazer? Como eu devo fazer? Você falou tanto, Luciana, mas eu não consegui ainda entender o que eu posso fazer, como que eu posso contribuir para que a empresa consiga realmente fazer algo a respeito. Bom, vamos lá. Antes de iniciar qualquer diagnóstico, a empresa ela deve preparar o terreno. E como que eu digo assim, o que é preparar esse terreno? É a fase chamada de porque assim, é a fase que a gente chama, né, trabalhar no escuro não tem como. Então eu tenho um objetivo ali de compreender com profundidade a realidade da empresa, o perfil de seus trabalhadores e o contexto em que a organização está inserida. Então nós não poderemos trabalhar, como eu disse, no achismo. Trabalhar com riscos psicossociais exige cautela, técnica e discernimento. Trata-se de um tema complexo que envolve variáveis emocionais, sociais e organizacionais. É preciso estudar o ambiente, planejar o processo e reunir informações importantes antes de emitir qualquer juízo sobre o tema. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é analisar, né? Porque uma empresa que você acaba de entrar, ela na realidade é um ponto cego. Você não conhece a empresa, você está entrando ali para fazer uma consultoria, ou se você já conhece um pouco da empresa, você não conhece ela como um todo. Então, nesse sentido, a primeira coisa que deve ser feito é envolver os gestores.
é o comprometimento da alta gerência, né? Depois que a gente vai ver o CNPJ, verifica, né, aquele essencial, que é verificar o CNPJ, verificar ali qual é o ramo de atividade da empresa, verificar as coisas básicas, pegar ali a documentação que eu acabei de comentar com vocês, que você tem que ter um conhecimento básico, porque você não pode trabalhar com aquilo que tem. Você tem que analisar, verificar se realmente é aquilo ali. Porque às vezes a pessoa que foi antes pode ter feito de qualquer jeito, não digo que todos vão fazer de qualquer jeito, não, mas é bom você verificar o que tem, ver como está, verificar para você depois ter um ponto de partida para análise, certo? Porque através desses documentos você vai verificar como é que está relatado esta empresa através de relatórios, né? E aí você vai verificar o porte, o setor, as atividades mais críticas, as mais expostas a risco. Isso você vai fazer através desses documentos, a quantidade de atestado. Em algumas empresas, eles verificam até a quantidade de empréstimo consignado que a pessoa tem, né? Dependendo da quantidade de afastamentos ou desmotivação de determinado setor. Então, é feito todo um trabalho ali com o levantamento básico das informações, né? Buscando ali o fator humano e o fator organizacional e o fator tecnológico, né? Para poder fazer um planejamento prévio, uma checagem ali básica dos equipamentos, de como que a empresa é, para que aí então, né, você vá buscar junto à diretoria o comprometimento da alta gerência. E qual que seria essa fase? Uma fase preparatória. O primeiro passo, né, formal da gestão de riscos psicossociais é obter o comprometimento da alta gerência. Sem o apoio real da direção e das lideranças estratégicas, nenhum programa de saúde mental prospera. Essa etapa é essencial para que o processo tenha legitimidade, recursos e continuidade. Definir quem será o responsável técnico pelo processo, quais serão os indicadores de resultado e como o tema será incorporado à estratégia corporativa da organização. Então, nesse sentido, é estruturar, né, de uma forma que vocês vão trabalhar, demonstrar para essa diretoria, né, que é essencial a saúde, que ela não deve ser restrita a uma iniciativa isolada, nem só um treinamento ou uma palestra, como Setembro Amarelo, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, tem que ter algo mais, não é só um impacto momentâneo. Então, o que que a gente geralmente aconselha? Faz um seminário de sensibilização, junto com a diretoria, com aquelas pessoas que realmente vão trabalhar ali, demonstra em números o que aquilo pode melhorar ou não, demonstra qual vai ser o trabalho e o porquê de cada trabalho, envolve a alta gerência, a diretoria executiva, o departamento jurídico, recursos humanos, a medicina e enfermagem do trabalho, a psicologia organizacional e ergonomista do setor, e faz um seminário com dois objetivos: reconhecer a saúde mental como parte estratégica de negócio e estruturar o processo de gestão de saúde mental. Isso significa, assim, compreender o ambiente saudável, reduz os custos de afastamento, melhora o engajamento, protege a imagem, né, da institucional da empresa e mostrar como que tá, explicar, falar, não, daqui tanto tempo nós vamos mostrar qual que é a realidade da sua empresa, se vocês estão perdendo talento, como está a produtividade, a credibilidade, e estrutura ali um processo, define, né, como que vai ser conduzido esse programa, quais setores serão envolvidos, faz uma comunicação, demonstra o motivo real e tudo aquilo que esse levantamento pode trazer para eles. E aí, como um papel de mentor técnico, né, toda gestão de risco psicossocial precisa ter um mentor, precisa ter aquela pessoa que já tem ali aquela linha direta ali com a diretoria e também criar uma forma de que as pessoas que estarão envolvidas nesse papel, elas terão a responsabilidade de levar isso para frente e fazer acontecer. Então, os mais indicados são ou o médico do trabalho ou a área de departamento pessoal. Tem que ter uma pessoa que tenha ali um vínculo direto com a diretoria.
Porque em determinadas situações pode ser que necessite de buscar junto à diretoria um posicionamento. Então, precisa ser alguém que tenha uma voz ativa. Então, o médico do trabalho ele é essencial nessa questão, preferencialmente, né, o de saúde mental, estresse e tudo mais. O diretor de RH, porque tem conhecimento de toda a empresa, como um coordenador, né, desse sistema de gestão e assegurar a confidencialidade, acompanhar os indicadores e prestar conta diretamente para o comitê da alta direção. Então, quais são os riscos que a gente corre na hora que a gente vai fazer esta etapa? Gente, tem que nomear alguém responsável. Sem poder de decisão, não vai chegar na alta diretoria. Então, eu pego um técnico de segurança e falo, você vai ser o responsável. Se ele não tiver acesso direto à diretoria e o poder e a condição de levar isso para a diretoria para poder tomar decisões ativas no processo, não adianta. Ou deixar a autodireção de fora, não tem como. O departamento pessoal vai fazer algumas coisinhas aqui, começa com um ponto aqui, com outro ali. Claro, se não tem como fazer no todo, comece pequeno. Mas, se você quer realmente fazer que essa empresa tenha diferença, começa da autodireção. Demonstra para ela a necessidade. Tratando um tema com responsabilidade exclusiva do RH ou da medicina ocupacional, mas não deixa ela de fora. Tem que envolver o jurídico. Existem situações, né, que às vezes na falha de conduta ou casos sensíveis como assédio, burnout, afastamento psiquiátrico, é necessário você ter o apoio do setor jurídico para você saber como agir em cada situação. Porque vão ter situações onde que, vamos supor, a pessoa se afastou por um CID-F, mas essa pessoa afastou por um CID-F não exatamente pela empresa. Conversando, verificando com esse afastado, você verifica que os problemas dela, às vezes, foi porque ela acabou de passar por um divórcio, tinham crianças, tinha que deixar, corria para cá, corria para lá, e ela automaticamente não suportou a demanda, e aí chegou ao fato de chegar a um burnout ou um CID-F, que não necessariamente foi um problema da empresa. Então, junto com o jurídico, você vai saber a melhor forma de agir, como atuar nesses casos. E, principalmente, nesses casos tem que ter sigilo. São informações que você não pode entregar ou deixar em cima da mesa ou em qualquer lugar. São informações que dizem da vida do colaborador e os dados confidenciais dos trabalhadores infringem a LGPD. Então, você tem que tomar muito cuidado. E agir de forma reativa. A gente não pode agir, né, somente após denúncias, somente após uma crise interna. Identificou alguma falha? Tem uma escuta ativa. Busca alguma coisa para poder tentar resolver. Essas falhas comprometem a credibilidade do sistema, aumentam riscos e passivos trabalhistas da empresa, além de poder denigrir a reputação da empresa. Então, a gente tem que fazer isso com tudo muito cuidado, com bastante critério. Então, realizar um seminário junto com a diretoria é uma boa prática para vocês, apresentando ali a importância do tema, apresentar dados reais da empresa, com índices de absenteísmo, com o CID-F, volume de horas extras, rotatividade, para contextualizar o problema, trazer índices e valores corretos, né? Porque muitas vezes tem algumas empresas que acham que o RH e o DP não sabem fazer conta, a gente compra, não sabe, né? Mas então, analisem, verifiquem novamente, faça toda essa questão para verificar se não tem nada de errado e leve, né, para esse comitê, faça um comitê de gestão de saúde mental, representado pelo DP, pelo jurídico, medicina do trabalho, psicologia organizacional, ergonomia e alguém de análise de dados para estar auxiliando ali vocês, estar acompanhando o processo. Estabelecer metas e indicadores. Pega aquilo que você já tem, assim que vocês começarem o processo, já verifica ali o que pode ser feito para tentar reduzir o afastamento, diminuir o estresse em determinadas áreas e aumentar a satisfação do clima organizacional da empresa. Tem áreas, gente, que a empresa tem que dar suporte. Exemplo, uma área de atendimento. A pessoa está com um problema, eu vendi um produto, o produto deu defeito.
A pessoa, quando vai atender determinadas pessoas, a pessoa já está irritada, era o dinheiro que ela tinha, ela agora perdeu toda a comida no final de semana, pediu para poder fazer, né, pediu para poder ir alguém lá para poder verificar o problema, aí é daqui 10 dias e a pessoa pega. Então, quer dizer, todos ali precisam estar bem preparados para estar acompanhando essas pessoas. Então, tem setor que automaticamente ele já leva a um grau de estresse, então a empresa precisa suportar esses colaboradores de uma forma que deixem eles mais num clima melhor de trabalho, porque já estão cientes que estão, né, ali nessa situação e precisam ter inteligência emocional para tratar com essas pessoas. Então, garantir um acompanhamento periódico com reuniões do comitê, né, durante o período mais curto durante o processo e depois ir aumentando os prazos, mas de uma forma que dê um acompanhamento, que busque retorno, né, e comunicar o compromisso institucional por meio de declaração de princípios sobre a saúde mental e assinada pela alta direção, reforçando o tema do valor corporativo, tá? E esse vai trazer resultados, né, que é uma base sólida da governança, né, um envolvimento ativo da liderança, definições claras dos papéis, das responsabilidades de cada um, a legitimidade, né, para as ações que virão a seguir, e a mudança cultural, demonstrar, olha, nós vamos mudar, nós estamos dando os primeiros passos, senão a gente está melhorando aquilo que não está bom, né? E isso, claro, sem alta gerência é impossível. Então, inicia daí, da alta gerência. Feito isso, eu iniciei aí da alta gerência, eu fiz meu primeiro passo, né, que é buscar ali definições básicas para que tudo dê certo. E aí a gente vai começar a avaliação da realidade psicossocial. E não é, gente, um questionário isolado. É um processo de análise profunda do ambiente de trabalho e conduz com base em dados, observação direta e diálogo. Então, o objetivo do levantamento vai ser reduzir o absenteísmo, prevenir o afastamento, melhorar o clima, mapear os passivos legais. O objetivo central dessa etapa de levantamento é conhecer o clima e as condições psicossociais de cada setor da empresa, de modo a orientar as ações futuras. Esse diagnóstico ele deve responder algumas perguntas básicas. Quais as áreas que demonstram maior nível de estresse e sobrecarga? Existem setores com excesso das horas extras, alto turnover ou conflitos constantes? Há sinais de falta de clareza de papéis, falha na comunicação ou deficiência de gestão? Quais fatores de riscos psicossociais estão presentes e com que intensidade? Somente com esse relato real é possível definir prioridade e direcionar corretamente os esforços de prevenção de melhoria. Então, tá, Luciano, mas aí o que eu vou olhar? O que eu vou diretamente ali para tentar identificar quais são, né, as situações? Primeiro é a qualidade da gestão. Gente, áreas mal administradas, planejamento que não é claro, geram inseguranças e sobrecarga e estresse. É fato. Às vezes a gente acha que a falta de gestão só vem por uma má liderança. Não. Existem líderes que não são líderes. Existem líderes que foram colocados ali, que não foram preparados para isso. Então, a gente precisa evidenciar, verificar, escrever e relatar. Então, a gente precisa identificar de uma forma clara. Um questionário resolve isso? Nem sempre. A gente precisa de um olhar do todo, tá? Ele ajuda, mas todo o levantamento é que vai trazer isso. Outro ponto que nós precisamos analisar é a realidade mesmo psicossocial. É a relação interpessoais baseadas em respeito, em empatia, que promovem equilíbrio. Ambientes hostis produzem adoecimento, isso é fato. Estresse ocupacional, ele surge do desequilíbrio entre as exigências de trabalho e os recursos internos do trabalho. Então, para entender essas demandas, organização da carga de trabalho. Às vezes a empresa ela envolve um ritmo muito alto, com poucas pausas, jornadas e o turno. Você tem que analisar isso e ver como tá.
A ausência de pausas e o excesso de exigências cognitivas são fatores de riscos claros. E também verificar se tem alguém com férias que está na empresa trabalhando direto há anos, recebendo as férias em dinheiro e não descansando. Isso também é fator de risco, porque aquela pessoa, ela trabalhando direto, sem descanso, em algum momento ela vai falhar. Então é interessante verificar. E outra coisa que a gente tem que verificar é a característica da tarefa. Existem atividades com alto teor de responsabilidade. Como eu já disse, do atendimento ao público ou o risco físico e emocional merecem atenção especial essas características. E a pessoa tem que analisar de uma forma a evidenciar se isso precisa ser alterado, se não e como está. E quadro de valores da cultura organizacional. Então, assim, o que seriam os quadros de valores, né? Aquela questão se a empresa tem valores éticos, se ela cumpre a legislação, se ela é meritocrática, justa, se tem respeito à diversidade, se favorece a saúde mental, ou se tem aquela cultura, né, de favoritismo, de fazer aquilo que precisa, sem olhar quem, como. Então, a gente tem que estar analisando isso de uma forma clara e ampla e estar relatando de uma forma que não venha com padrões de eu acho. Tem que ter, tem que ser feito tudo com uma postura muito ética, né? Trazendo ali a demonstração de buscar a imagem da empresa para uma melhoria, né? A estabilidade emocional relacionada ao vínculo de emprego. A insegurança diante a demissões, terceirizações ou vínculos, né, precários afeta o bem-estar emocional dos trabalhadores. Hoje, principalmente na área de atendimento a clientes, nós temos aí a IA, que vem trazendo soluções das quais o colaborador da sua própria casa, sentado no sofá, à meia-noite pode fazer uma pergunta e essa IA responder para ele. Então, nós temos aí uma insegurança, porque se a empresa está buscando tanta tecnologia, uma hora ela vai me dispensar, porque ela não vai precisar de mim. Ela tem uma IA que responde o colaborador, seja ele na língua que ele for. Ele somente vai ao departamento pessoal, ou vai ao departamento de vendas, ou vai ao departamento de interesse, se realmente for necessário, se a IA não conseguir responder. Então, existem situações em que causa insegurança e diante essa segurança e a necessidade do colaborador, ele pode sim apresentar problemas emocionais. Então, essas dimensões formam um modelo de referência para avaliar o contexto psicossocial de uma empresa e devem ser orientadas nas etapas de gestão. Então, esse estudo, ele é um estudo de escuta, de observação, e antes de qualquer diagnóstico, é o momento de conhecer, de reunir dados, de envolver liderança, de adotar uma postura técnica e ética, né? Porque é um método meio que de triangulação, ou seja, olhar para o problema sobre 3 ângulos: o campo, ir até as áreas, observar o trabalho em tempo real, identificar pressões, pausas, ritmos e interações. E também verificar a fala, ouvir os trabalhadores, permitir que relatem as suas percepções, a experiência, sem medo de retaliações. E dados, né? Confirmar informações por meio de registros objetivos, de atestados, absenteísmo, da hora extra, dos acidentes, do turnover, até dos empréstimos consignados, como eu já disse para vocês, porque às vezes um determinado setor demonstra, né, uma quantidade de insatisfação com a empresa, e às vezes é porque fizeram empréstimo consignado e no final do mês não tem o suficiente para manter o básico da sua família. Então, nós temos que buscar indicadores, né, e fontes de dados concretos, né? Então, o atestado médico com CDF, que demonstra os transtornos mentais e comportamentais, os números de hora extra em sua constância. Não, eu fiz hora extra hoje, vou fazer outra na outra semana? Não, essa eu não preciso olhar. Mas eu estou trabalhando o mês todo, sem um domingo, trabalhando mais 2 horas por dia, que é o permitido pela legislação. Então, tudo isso tem que ser analisado e verificado, junto com as convenções para ver se permite ou não. E aí está trabalhando ali essas constâncias para poder verificar junto com o gestor e o líder da área. Volume de afastamentos e trocas de turno, irregularidade dos processos produtivos, como atraso, retrabalho, erros frequentes, pesquisa do clima organizacional, relatos de conflitos interpessoais ou de comunicação e a rotatividade pessoal e reclamações formais.
Então, e também verificar os dados provenientes das análises ergonômicas que constam na NR17. Esses elementos formam um painel de evidências que permitirá ali classificar as áreas segundo o nível de riscos psicossociais. Então, é necessário sair da sala e ir no chão da fábrica. É necessário você ir no setor, verificar a forma, a postura que a pessoa trabalha, como que está sendo o trabalho desenvolvido ali naquele lugar e ver a realidade de perto, o ritmo, a pressão das metas, as pausas, se existem ou se não existem, o relacionamento do líder com a equipe, a percepção, né, que nenhum relatório é capaz de mostrar. E claro, quando a gente fala de questionário, a gente tem que ter em mente que o questionário ele é uma técnica que deve ser confidencial. Então, assim, tem alguns questionários que a gente não pode deixar na mão do colaborador. É até indicado que o médico do trabalho ou o enfermeiro do trabalho faça isso durante os exames periódicos de saúde, né? Que ele faça, que vai lendo com a pessoa, se a pessoa não entender, releia, fale com a pessoa, dê exemplos, porque principalmente quando a gente fala de chão de fábrica, pessoas de mais idade, eles têm dificuldade em responder. E em determinadas situações, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com o ambiente que tem que ser reservado, o sigilo sobre aquilo que foi falado, porque determinados questionários não devem ter o nome da pessoa, você está fazendo ali para fazer um levantamento, né? Hoje a gente tem o questionário CRQ20, que é a avaliação, né? É um questionário de avaliação validado pela Organização Mundial de Saúde. Então, ele pode ser feito por um médico do trabalho, por alguém que você confie, através de uma consulta ali do exame periódico, para que você tenha subsídio para as avaliações clínicas do médico do trabalho, né? E aí, entre outros questionários para levantar ali como que está a cultura, como que está, às vezes, questionários feitos à mão, a própria pessoa, ou se não, às vezes até o digital, a pessoa, às vezes, por causa que são perguntas, e às vezes, como é no papel, não tem como repeti-las várias vezes, ele pode faltar ali com a credibilidade em alguns sentidos, né? E para ele ser confiável, ele tem que ter 4 requisitos fundamentais. Primeiro, esse questionário ele tem que ter confiabilidade. Quando o questionário aponta um problema, né, existente, ele realmente tem que verificar se ele realmente existe esse problema. Reprodutibilidade, ou seja, se ele foi aplicado agora, ele tem que ser aplicado daqui a um tempo novamente para ver se gera o mesmo resultado, né? Quando é online, você pode fazer várias perguntas de formas diferentes, mas para ver se a pessoa vai trazer o mesmo resultado. Mas quando é questionário feito à mão, a pessoa pode ser que naquele dia ela estava um pouco mais chateada, ou alguma coisa assim, e na hora de ler entendeu uma coisa e fez e preencheu. Mas aí para ter certeza que aquilo realmente daquela forma, dali um tempo teria que fazer um novo para ver como tá. E a compreensão, porque questionários são perguntas, e as perguntas devem ser claras, acessíveis para todos os níveis de escolaridade que a empresa tenha, né? E a técnica de aplicação adequada, que deve ser aplicada por um profissional habilitado, com explicação prévia e do contexto, né? Porque assim, quando é administrativo, as pessoas têm mais facilidade, têm conhecimento, faz mais, mas assim, para não trazer, né, uma falsa medida de realidade. Então tem que ter muito cuidado com a aplicação de questionários. Porque existem empresas que aplicaram milhares de formulários e depois não souberam o que fazer com essas respostas, né? Então isso gera confusão e uma demissão sem uma base, uma decisão, né? Gera decisões sem uma base sólida, porque você fez questionamentos que não te trazem nada de resposta, então você tem que trazer uma coisa bem feita, observar cada área separadamente, respeitando suas especificações. Vamos supor, eu tenho uma área que ela é de produção, a outra eu não posso pegar essa área e analisar ela com outra área que trabalha totalmente diferente. A gente tem que respeitar as especificidades de cada área. Integrar dados quantitativos e qualitativos, combinando os números de percepção, incluir, né, nas análises ANR17, especialmente aqueles sobre ritmos, pausas, autonomias, exigências cognitivas, consultar líderes e equipes, promovendo escuta ativa, que às vezes você pergunta para o líder, não, meu setor está ótimo, está maravilhoso, está entregando? Tá, mas aí você chega lá, está todo mundo morrendo.
está entregando, mas está entregando com muito sofrimento, está entregando com demandas acima do permitido, está entregando com todo mundo chegando com tudo atrasado e querendo tudo para ontem. Então, documentar tudo, construir registros técnicos, relatórios padronizados e, por fim, evitar julgamentos precipitados. Lembra que nem toda pressão é adoecimento. Às vezes a pessoa pode estar com outros problemas, problemas na família, problemas dentro de casa, em outros sentidos, e a empresa, ela tem que saber diagnosticar isso. Por isso que é muito bom ter uma escutativa, buscar meios de saber, entender o que está acontecendo com cada pessoa. E claro, depois que você terminar, concluir essa etapa da forma que a empresa entendeu como correta a fazer, porque cada empresa é uma empresa, não existe receita de bolo para a empresa. Você tem exemplos de questionários, você verifica aquela que se adapta e se adequa àquilo que você precisa saber dentro daquela empresa, baseado naquilo que você já olhou documentalmente, e aí você analisa a empresa que você estará fazendo sua consultoria e verifica, né, as áreas críticas, os setores saudáveis e bem geridos, fatores de risco predominantes, né, que é aquelas que a gente já comentou, que é pressão, carga de trabalho, conflitos, o clima, e se é possível, né, que as causas de afastamento ou desmotivação realmente sejam da empresa ou não. Então, é um ponto de partida, né? Para que a gente possa ali ter informações para avaliar o estado mental dos trabalhadores de uma forma global, para compreender o impacto do ambiente, das práticas de gestão sobre o bem-estar psicológico da pessoa. E essa avaliação ela busca compreender os trabalhadores se estão sob pressão acima do limite, se há sinais de sofrimento emocional não tratado, se existem índices de transtornos mentais relacionados ao trabalho, quais áreas apresentam maior vulnerabilidade emocional, quais são os fatores de proteção, o apoio social, reconhecimento, clima positivo, né, e que estão ali presentes na organização. E com isso, né, a gente, como eu disse, a gente usa questionários de triagem, como, por exemplo, o SRQ-20, que é o que é, né, permitido ali e criado pelo Ministério do Trabalho, as consultas médicas e psicológicas da pessoa e os indicadores que a gente já falou aqui. E isso tudo para que verifique, né, se precisam de fazer mudanças súbitas, se existe um isolamento social, se tem queda de produtividade ou concentração dela, né? E durante todo esse processo a gente tem que analisar, né? Como que tá ali a pessoa, que às vezes tem setores que você chega, a pessoa começou a falar, ela já vem com uma irritabilidade, um choro fácil, uma desmotivação, excesso de faltas, né? Que você vê ali que tem uma pessoa com excesso de faltas, licenças curtas e atestados repetitivos, queixas frequentes, né? De dores, de insônia, de gastrite, sensações de inutilidade, medo do futuro, ou culpa exagerada. Então, assim, a gente tem que analisar e tomar bastante cuidado com as perguntas e tomar bastante cuidado com quem você deixa. Se você vai colocar na mão de uma pessoa, hoje em dia tem celular, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois as pessoas comentam, inclusive em WhatsApp da empresa. Então tomem bastante cuidado com o que vai ser falado, né? Então a gente tem que ouvir, acolher, investigar as causas reais, sem estigmatizar o funcionário. Então tem que ter bastante cuidado. E é claro, nisso tudo tem aquela escala, né, de intensidade e riscos. Se é uma exposição leve, no ambiente saudável, com pequenas pressões e normas, se a pessoa está numa exposição moderada, severa ou crítica, né? E atuar de acordo com aquilo que necessita de uma forma preventiva. Então, assim, o papel da medicina do trabalho, gente, o papel do departamento pessoal é muito importante, né? Porque avaliar a compatibilidade entre queixas e condições reais de trabalho é muito importante. Então, assim, o departamento pessoal, o RH, ele deve atuar de uma forma de parceria, promovendo ajustes organizacionais, revisando metas, treinamentos e políticas de liderança que possam ali contribuir com esse estresse. Algumas coisas assim, você já pode analisar, porque já são alertadas pelo relatório, você já pode analisar e já ir criando ali alguma coisa para poder estar auxiliando, né? Para reduzir o diagnóstico, a aplicação de questionários, para divulgar informações individuais, né? Tem que tomar esses cuidados, desconsiderar a complexidade do sofrimento mental, achando que é frescura ou falta de resiliência, ou rotular o colaborador, ou ignorar o papel do ambiente, né? Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado para que não possa
para que a gente não venha, né, atrapalhar o contexto e dessa forma deixar de ter ali as recomendações práticas. Então, pessoal, integrar a equipe multifuncional, que é aquela equipe que foi criada, traz todas essas análises, sentem juntos, né, verifica a forma mais fácil de aplicar esses instrumentos clínicos confiáveis, né, que é o CRQ-20, a escala de Beck, entre outros, né, que tem para orientação técnica. Eu não vou passar aqui porque isso a empresa que tem que analisar, você ali junto com eles, você vai passar certinho, isso são exemplos. Manter os registros sigilosos, pessoal, elaborar um relatório sistêmico e anônimo, sem informação do colaborador, para que ele não venha se sentir, né, julgado depois. E encaminhar os casos mais graves para acompanhamento especializado. E, claro, promover uma escuta ativa e empatia, sem julgamento. Somente trazendo, né, ali que apresente sinais de sofrimento, tentar acolher essa pessoa, resolver o problema, tentar ali uma leitura, né, integrada à saúde mental, no seu quadro funcional, identificando os setores críticos e vulneráveis, detectando precocemente, né, os casos de adoecimento, compreender o impacto das práticas de gestão sobre a saúde mental e gerar dados clínicos e organizacionais consistentes para embasar um inventário de riscos. Então, pessoal, é muito importante que tudo isso seja o mais confiável possível. Ou seja, como que eu vou falar? Tem que validar. Aplicar métodos reais, coletar feedbacks, né, ajustar os materiais e documentos e os resultados. Você teve ali o resultado? Você pegou, fez uma análise do contexto organizacional, avaliação da saúde mental. Então chegou ali o momento de construir um inventário. E aí esse documento seria como se fosse, né, o coração da gestão prevista na NR1, né? Ele registra, ele classifica, ele prioriza todos os fatores psicossociais presentes no ambiente. E mais do que uma exigência normativa, o inventário é uma ferramenta estratégica de prevenção. Ele permite enxergar a empresa como um organismo vivo, relatando onde estão as tensões, onde estão os desequilíbrios e os potenciais pontos de adoecimento. Então, antes de mais nada, é um registro técnico, né, que descreve esses fatores de riscos identificados através dessa validação, dessa verificação. Porque a pessoa fala, aqui a pessoa presente, aqui o pessoal é muito doente. Aí você chega lá, não tem um atestado naquele setor. Então, vamos verificar o motivo, por que que a pessoa disse isso, é a escutativa, e depois você vai pegar e vai validar esses dados. Vai verificar se realmente aquilo que foi dito está de acordo com aquilo que precisa ser apresentado, né? Se realmente aquela desmotivação é causada por alguma coisa dentro do setor. Então, você vai validar, você vai verificar, você vai ver se as percepções, a relação, o clima, a comunicação, a cultura e o estilo de liderança, com os aspectos menos tangíveis, né, estão profundamente impactando a empresa. Então, o inventário ele deve ser construído com equilíbrio entre técnica e sensibilidade, respeitando o contexto de cada área, né? Então, essa validação, o que que ela visa para ser colocado nesse inventário? É documentar o diagnóstico, reunir os resultados dos passos anteriores apresentados, né, riscos identificados, as fontes, né, de evidência, guiar as ações preventivas, né, definir quais fatores exigem intervenção imediata, quais devem ser monitorados, subsidiar a tomada de decisão, orientar a alta gerência na formulação das políticas, treinamentos e programas de promoção à saúde. Quando bem elaborado, gente, quando bem validado, isso chega na diretoria com outros olhos e pode dar à diretoria informações quais pode promover melhorias para a empresa como um todo, né? Até mesmo para estar sendo medido junto aí a vários instrumentos que podem trazer benefícios para a empresa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado nessa validação, nessa documentação. Entre elas, nós temos, né, o monitoramento dos indicadores, para verificar, né, se tudo aquilo que você levantou está certo. Então, você tem que identificar o setor, o processo analisado, descrever os fatores observados, as evidências que comprovam a presença de risco ou não, a classificação da intensidade dos riscos
e as medidas de controle ali existentes, ações recomendadas para melhoria e verificar ali os responsáveis pelos prazos, pelas implementações e tudo mais. E isso, gente, depois dessa identificação, de verificar, né, os ritmos, a supervisão, as falhas de comunicação, as queixas frequentes, entre outros, que são questões ali que geralmente vêm dos setores, tem que ser feito, verificado, né, um conjunto de fatores significativos, e esses para poder verificar aquilo que é necessário fazer por cada situação. Então, tem que tomar muito cuidado com aqueles erros recorrentes, sabe? Que comprometem a credibilidade do documento. Então, a gente não pode copiar de documento genérico, gente. Você não vai pegar qualquer modelo e fazer para todas as empresas do mesmo jeito. Então, você tem que tomar bastante cuidado com aquilo que você vai escrever. Incluir apenas percepções subjetivas, respaldado em dados, sabe? Listar sintomas e não as causas. Por exemplo, funcionário triste. Aí, em vez de colocar ambiente com sobrecarga e falta de pausas. Eu não vou colocar que o funcionário está triste, eu vou colocar o que está causando aquilo. Não é exatamente o que o funcionário está sentindo, mas o que a empresa está fazendo para aquele funcionário se sentir daquela forma. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você vai escrever. Tratar riscos como inevitáveis, né? Sem propor medidas de controle. A gente tem que ter uma escutativa, vai lá, verifica. A pessoa falou, olha, isso acontece desse jeito. Você vai lá, passa um dia, passa dois, você não vai fazer tudo num dia só, então dá ali uma olhada em como está funcionando, coloca alguém ali de olho para poder estar te comunicando como que funciona, verifica se aquilo confere. E não vai também produzir um relatório enorme, extenso, confuso, sabe? Sem hierarquização dos setores, dos fatores, né? Tem que ser técnico, tem que ser claro, tem que ser direcionado para a ação, tá? Então, isso é muito importante. E a gente tem que ter noção, né, e conexão junto com as NRs. Não posso fazer de qualquer forma. Eu fui lá, eu vi, então agora eu tenho que monitorar. Como que eu vou monitorar? É alguma coisa na ergonomia? Então, vou lá na NR17, vejo se trata de conforto, de ritmo, de pausas, né, homem-máquina, fator cognitivo. Chega junto com aquelas pessoas que foram designadas para poder estar trabalhando nisso, ver o que pode ser feito. Inicia o novo projeto, a nova política, faz aquilo que é necessário, muda aqueles processos, muda aquela forma de fazer junto com o líder daquele setor, coloca um prazo, monitora. Ah, não, mas aí eu vou ter que incluir aqui no monitoramento clínico, que é na admissão, no periódico lá que o colaborador vai fazer já lá junto com os colaboradores, né, o questionário para verificar como que ele está. E ali na avaliação de riscos ambientais, incorporar dimensões psicossociais no plano de prevenção e avaliação de riscos ambientais. E na CIPA também, né, fazer acompanhamento de medidas preventivas, de estar ali trabalhando junto, verificando se aquilo que foi proposto está sendo colocado em prática, ou se está se perdendo no meio do processo. Então, monitorar. Então, a função estratégica mesmo, né, na realidade, é uma gestão inteligente de pessoas, é reduzir afastamentos, reduzir custos previdenciários, antecipar situações de crise, melhorar o clima organizacional, reforçar a imagem institucional como uma empresa saudável e responsável, e transformar o tema de saúde mental em um valor corporativo. O inventário, né, como a gente disse, e esse monitoramento, ele não é um fim, ele é o começo da prevenção. Ele é o começo. Então, além de tudo, fez tudo o que foi preciso. Aí a gente tem que ter a transição dos próximos passos. Fiz, agi, identifiquei, defini, executamos as ações corretivas, iniciamos umas ações preventivas. Aí a gente começa as ações sobre os problemas detectados e aí vai agindo sobre cada problema encontrado. Não basta identificar e documentar. É preciso intervir, corrigir, monitorar e transformar a realidade. Esse passo é a efetividade, gente, do sistema de gestão. É aqui que se percebe se o trabalho foi meramente, né, formalmente feito
ou se compromete com a promoção da saúde e o bem-estar dos seus colaboradores. O principal objetivo é implementar ações corretivas e preventivas de acordo com o que foi identificado. Planejar, executar e monitorar, sempre, com base nos dados priorizados. E ali você vai levantar até os dados que você vai medindo ali de tempo em tempo para ver se está melhorando, se está piorando, qual setor melhorou, qual setor piorou. E assim você vai trazendo os princípios fundamentais, né? Que são o realismo, que é agir dentro das condições reais da empresa, evitando promessas, né, inviáveis, e a participação, envolvendo ali a liderança, envolvendo os próprios trabalhadores na solução do problema e a continuidade, né? Ai, Luciana, mas eu não sei como fazer isso. Olha, tem empresas que fazem pequenas coisas, como, exemplo, eu tenho líder, mas meu líder está muito sobrecarregado, ele acaba descontando funcionário, elege uma pessoa para você treinar como líder, que o líder escolheu para um dia substituir ele. Não no sentido de, não, vai substituir ele, tal, vou treinar a pessoa vai ficar melhor que eu, vou me mandar embora. Não. Mas para quando aquele líder não estiver ali, ele tem alguém que possa respaldá-lo. E ali a pessoa possa ter consciência de que nem tudo precisa ficar com ele. Feito isso, elejam pessoas dentro do setor para resolver conflitos. A gente vai, por exemplo, na empresa, pega 2 pessoas de cada setor, promove elas de alguma forma que elas possam ajudar, treine essas pessoas para que elas possam ajudar a verificar, a ter um olho ativo para ver quais são os problemas que podem ter ali no local. E tá trazendo ali mensalmente em uma reunião que vocês possam estar fazendo com essas pessoas, o que elas não conseguirem resolver, tragam para essa reunião para ver o que pode ser feito, para dar continuidade. Desculpa. Bom, para dar continuidade nessa gestão de saúde mental e desse processo constante. Então é isso, pessoal. Parece difícil, sim, porque existem situações que a gente tem que rever muita coisa, rever as metas de carga de trabalho, ajuste nos turnos e nas pausas, estruturação de equipes, criação de canais formais de comunicação entre a liderança e os colaboradores, a revisão até da política, para evitar assédio, né, ou condutas que não são viáveis, que a empresa não pode aceitar, trazer ações educativas, mudança de cultura e de comportamento. Então, a gente tem que trazer um treinamento para esses líderes, eles são os primeiros que precisam ter uma gestão humanizada. Oficinas junto com os colaboradores sobre empatia, escutativa e o feedback. Campanha de valorização da saúde mental. Programa de desenvolvimento emocional e inteligência interpessoal. O objetivo, na realidade, é criar consciência e corresponsabilidade entre todos, gestores e equipes, promovendo ambientes de respeito e diálogo. Então, essas ações valem muito. Você pode usar, por exemplo, ações clínicas e suporte, são voltadas para o acompanhamento individual dos trabalhadores em sinal de sofrimento, encaminhando para psicoterapia em alguns casos, porque existem locais que os funcionários eles precisam ser suportados pela empresa, porque o cargo deles, o que eles estão fazendo não é tão simples. Programa, né, de reabilitação ocupacional, que também pode ser utilizado depois, né, como um fator muito importante dentro da empresa, trazendo esse funcionário que estava afastado fora, novamente para a empresa, acompanhamento de multiprofissionais, médicos, psicólogo, assistente social, retorno assistido após afastamentos psiquiátricos, sabe? Ter ali ações para implementar medidas para melhoria. Então, o que é muito importante, né, é você não fazer medidas superficiais. Vou fazer uma palestra essa semana sobre saúde mental e esquecer. Isso não adianta. Ignorar a gravidade do problema. Tá aí, daqui a pouco é multa. Então tem que ser tratado os casos sérios com respeito e não como um simples estresse do dia a dia. Desconsiderar o sigilo médico, gente, sigilo é tudo. Você não pode expor o sofrimento do trabalhador.
Isso tem que ser muito bem tratado com pessoas com inteligência emocional para lidar com essa situação e para não brincar com a situação. E transferir a responsabilidade, né, somente para o colaborador. Às vezes, é necessário realmente rever os processos e a gestão. Ou aplicar, né, punições em vez de uma escuta ativa, de dar apoio para aquele colaborador. Muitas vezes a pessoa se machuca, sendo que ela já disse que aquilo está estragado, que precisa de conserto. E eles falam, continua trabalhando assim mesmo. E a pessoa se machuca. Então precisa, gente, é importante um plano de ação integrado. Se tem um fator de risco identificado, tem que ter medidas propostas, responsável pela execução, prazo de implementação, recurso que vai ser necessário ali para colocar, indicadores de acompanhamento. É necessário ter um comitê de saúde mental pela equipe técnica, né? E também por todos aqueles que são responsáveis por poder fazer as coisas acontecerem. Então, um exemplo prático que a gente tem é a comunicação deficiente. Você pensa, hoje em dia, as empresas que aceitam colaborador que trabalha com líderes que tem falha na comunicação, que gera ruídos, insegurança, a empresa está passiva de reclamações trabalhistas, está passiva de serviços mal feitos e mal entregues, retrabalho, entre outros. Então, a gente precisa reduzir os conflitos, ensinar esses gestores, ensinar esses líderes a serem ativos. Às vezes a pessoa vai, não, o gestor passou para mim aqui agora que eu preciso colocar tantos caminhões na roda, rodando porque tem que colocar a carga dos caminhões. Mas já está às 18 horas, final do dia. Aí você vai ter que manter os colaboradores, só 2 horas não vai ser o suficiente, aqueles colaboradores já estão cansados. Às vezes a carga é pesada. Então a gente tem que rever. Ah, não, eu coloquei uma produtividade. Ah, mas é uma produtividade muito alta, uma meta muito alta, tem que rever. A liderança autocrática não sabe conversar. Para falar com uma IA, ela vai lá e fala o que ela precisa, por quê, quanto que ela tem para investir, o que que ela tem que fazer, quantas pessoas vão. Para falar com um funcionário, ele entrega na mão dele e fala, faz. Não pode. A gente precisa ter respeito. E são ações simples, bem direcionadas, podem resolver mudanças reais. Então, o papel do RH e da liderança é o passo tão importante quanto a junção ali da gestão para que tudo funcione. O RH deve coordenar um plano de ação e manter foco na prevenção. Os líderes, eles devem ser agentes de transformação. Praticar escutativa, reconhecimento, comunicação respeitosa. O comportamento da liderança é o reflexo mais visível da cultura organizacional e também o fator mais influenciante na saúde mental das equipes. Se o líder não mudar, nenhuma ação técnica será suficiente. E é claro, a gente tem que monitorar. Toda ação precisa de acompanhamento e avaliação periódica. Tem que ter reuniões de período em período, pode ser trimestral, semestral, mas ser acompanhado. Verificar se os resultados esperados chegaram àquilo que realmente precisa, que é a redução do absenteísmo, dos atestados, melhora no clima e na relação interpessoal, o aumento do engajamento e satisfação, diminuição de passivos trabalhistas, consolidação da cultura de prevenção e de cuidado. Então, acima de tudo, a gente precisa ter um posicionamento, um comprometimento com a institucional, com cuidado e com a cultura. Então, o grupo de prevenção de perdas desses passivos, né, que é prevenir o adoecimento mental e dos passivos organizacional, mantendo ali o foco na saúde, na sustentabilidade e na relação do trabalho. Garantir a continuidade do sistema, evitando que o programa de riscos psicossociais se perca pelo tempo, se torne apenas uma iniciativa pontual. Então, um comitê de governança, assegurando ali que as ações implantadas sejam mantidas e aprimoradas e documentadas, principalmente documentadas. E esse grupo ele seja multidisciplinar,
para que tenha representatividade, sabe? Médico do trabalho, o coordenador técnico, psicólogo organizacional, o clínico, né, das clínicas, representante do RH, departamento pessoal. Geralmente, nesses casos, a gente pensa que seja até o gerente ou o coordenador, representante da CIPA, né, representante jurídico, gestor das áreas, né, estratégicas, e um profissional de ergonomia, de engenharia. Essa composição, ela assegura que o grupo tem uma visão ampla e humana, técnica, legal e operacional sobre o ambiente de trabalho. Então, é também trazer atribuições para esse grupo. Eles vão monitorar os indicadores, né, da saúde mental da empresa, vão acompanhar a execução das ações preventivas, vão analisar novos casos e situações críticas, prevenir o inventário, né, para que esses riscos sociais sempre tenham que necessário mudança na estrutura da empresa, no processo ou nas condições de trabalho, eles possam estar alimentando de forma correta, avaliar a eficácia das medidas implantadas, sendo ali acompanhando esses monitoramentos desses índices para ver se está tudo certo, promover campanhas e ações educativas permanentes, fortalecendo a cultura e a prevenção da empresa. Então não tem outro jeito, não tem como a gente escapulir disso, gente. É necessário fazer tudo de uma forma que a periodicidade mínima aconteça, que essas reuniões elas tenham data, tenham temas discutidos, discussões tomadas, planos de ação, a responsabilidade. E depois disso tudo, feito essa sinergia, né, buscado todas essa estrutura, aí sim, aí a empresa já está com uma liderança mais aplicada, preventiva. Aí depois que ela estiver fornecendo informações reais sobre o clima, depois que estimula, né, essa comunicação aberta e com diálogo, e atuar, né, de forma que os multiplicadores levem esse cuidado, aí sim a gente pode trabalhar aí com a redução dos números, tanto do afastamento como dos atestados, a melhora dos índices, da queda das queixas e o aumento de adesão ao programa. Isso tem um resultado eficiente para a empresa, além, né, de manter um grupo melhor. Então, por isso que a consolidação dessa metodologia é acompanhar e medir a eficácia das ações de prevenção e promoção de saúde, com todos os indicadores quantitativos e rastreáveis, né, de uma forma que você faça ali, que você tenha números reais para poder demonstrar. E com isso, essa comparação, esse resultado só vão fazer sentido quando comparado ao longo do tempo. Por isso que recomenda-se um grupo de prevenção, trazendo os registros corretos, uma análise de resultado, né, que significam que realmente precisa ser ajustado, e essa comunicação desse resultado seja divulgada de uma forma transparente e responsável, tanto internamente com a alta liderança, como publicamente dentro da empresa, através de boletins, comunicados internos, mostrando a conquista e reforçando a importância da saúde mental. Então, essa cultura de melhoria, ela é um processo de melhoria contínua. É identificar, agir, medir, ajustar e evoluir. Não tem outro jeito, né? Então, é uma metodologia que precisa ser feita, ela vem de uma forma como indicadores, com atualizações, verificando ali o sistema de saúde, as reduções, o clima, o engajamento, o reconhecimento. E tem vários indicadores que fazem isso, não somente dentro da empresa, né, mas para também demonstrar publicamente como que essa empresa está. Então vale a pena ser feito de uma forma boa e que possa trazer ganhos para a empresa. Além daquilo que a empresa pode ter financeiramente. Por quê? Quando você reduz o índice de afastamentos, você reduz o índice de acidentes, você traz um engajamento maior do público que está dentro da sua empresa, que você está olhando para dentro da sua empresa, você diminui fatores de risco. Você vai ter menos atestados, você vai ter mais comprometimento, você vai ter menos retrabalho, você vai ter condições de estar ali trazendo melhorias com aquilo que você estaria perdendo. O FAP da sua empresa vai diminuir sobre a sua folha de pagamento.
Isso é investimento. Muitas pessoas veem o departamento pessoal como um departamento que só gera custo, mas não é. E você, departamento pessoal, profissional de departamento pessoal, busque aprender sobre análises, como que você pode fazer para melhorar. Apresente isso para a diretoria, mostre que existem situações em que podem ser melhoradas, casos melhorados podem trazer melhorias financeiras para a empresa. Nenhum sistema, por mais técnico que seja, do RH, né, vai fazer o que pessoas comprometidas e coerentes podem fazer. Então, o verdadeiro diferencial está no comportamento das lideranças e da maturidade da relação de trabalho. A gestão de riscos psicossociais não é responsabilidade apenas do médico do trabalho. É um compromisso coletivo. A saúde mental no trabalho, ela é muito importante. Então, é demonstrar aqui, né, que a ferramenta de inovação e sustentabilidade é algo que a gestão dos riscos psicossociais não é só uma responsabilidade apenas do médico do trabalho, do psicólogo, do RH. Cada líder, cada colaborador, cada gestor precisa compreender que a saúde mental é parte da produtividade. É a ética, a sustentabilidade do negócio. As empresas que compreenderem isso não apenas atenderão a NR1, mas, claro, se tornarão referência em responsabilidade humana e organizacional. Então, a NR1, ela não é somente uma ferramenta de gestão. A saúde mental no trabalho é reflexo da cultura que a empresa escolhe construir. E cada conversa, cada decisão, cada gesto são parte desse voo. E aquele que não quiser voar pode conduzir às cegas e ser autuado. E em vez de gastar com implementações boas dentro da sua empresa, você pode gastar com auditorias, com multas, entre outros, que estão aí por vir. Então vale a pena pensar, analisar e verificar o que é melhor para sua empresa. Então eu estou aqui para poder auxiliar no que vocês precisarem. Tenha dúvidas, informa pra gente, deixa aí seu like, se inscreva no canal e, claro, seja ativo e não reativo, tá bom? Muito obrigada.